arte e tudo mais, né? Então vamos começar, meus amados, minhas amadas. Eu estou animado porque essa aula aqui eu amo e essa aula é, ela é meio chocante. Ela é meio chocante, pessoal, porque nessa aula não é que é meio chocante. Na verdade, eu vou mostrar um caminho para contar histórias que é diferente do que as pessoas têm falado geralmente, né, pelo que eu tenho visto, da contação de história em prosa normal. O tema da nossa aula é como contar histórias em verso. Olha que interessante, eu, enquanto narrador, e eu me considero um contador de histórias, eu só conto histórias em verso. Muito raramente, às vezes o Anel da Tartaruga eu conto em prosa, mas eu me sinto muito mais confortável contando histórias em verso. Tanto que quem conhece as minhas apresentações públicas, as minhas palestras, as minhas contações de histórias, sabe que eu falo, quando estou fazendo o poema ou a história, em verso. Então, pessoal, vamos entender o que é narração de história. Narração de história é quando você tem, evidentemente, uma história, um enredo, um conto, uma história que você inventou, um conto popular, uma história que você escreveu, alguma história que você vai contar, e você apresenta ela publicamente. Não estamos falando aqui da contação de histórias que a mãe faz para o filho à noite para dormir. Presta atenção, hein, turma? Não estamos falando daquela contação da mesa de bar, lá, né, Messias? O povo toma muito suco de laranja, suco de graviola e fica contando causo. Não é contação de causo, não é contação de causo, é a contação de histórias para apresentações públicas. Ou seja, é, existe uma profissão chamada contador de histórias, muito ligada à literatura, na qual esse narrador ou essa narradora ou esse grupo vai apresentar a sua história dentro de um espetáculo estético. Então, a gente está falando de uma coisa espetacular. O que é espetacular? É que é maravilhosa? É que é muito incrível? Não, espetacular é porque é um espetáculo de contação de histórias. E o contador ou a contadora pode ir com a sua própria roupa. Não há necessidade de ter uma roupa colorida, um chapéu, um tule, um chale. Pode ter. Se quiser, pode ter. Mas a ideia é assim, como algumas pessoas em eventos culturais contratam um músico, contratam um mágico, contratam um dançarino, contratam um malabarista, contratam também um contador de histórias. O contador de histórias ele pode estar ligado à literatura ou não, certo? Então ele pode ser uma contação de história extremamente artística, onde não há um objetivo literário. Olha que interessante, a contação de história não necessariamente precisa do, do envolvimento literário, ou seja, a gente não vai contar histórias, aí os professores aqui estão falando, ai meu Deus, eu gosto do livro, eu sei que você gosta, também gosto, mas não necessariamente precisa ter esse envolvimento literário. O que é o envolvimento literário? Olha, pessoal, vamos contar a história aqui do livro O Monstro do Sonho e eu vou contar essa história. Não, não é isso. Né? Pode ser. Como eu sempre tive uma ligação com a literatura, claro, né, por ser escritor, as minhas contações são 100% literárias. 100%. Eu falo de livro, eu pego no livro, eu mostro o livro, eu falo da história que eu escrevi e tudo mais. Então, assim, a minha experiência diz que a minha experiência é de uma contação literária, mas eu reconheço que tem trabalhos belíssimos que não são. Bonito da arte, gente, é a gente entender que não tem um caminho só. Você percebe? Nada do que alguém diz é verdade o tempo inteiro. Nada do que alguém diz é verdade o tempo inteiro. Nem eu, nem nenhum outro professor, nem nenhum outro escritor, nem nenhum outro contador. Mas vocês comigo aprendem essa contação mais literária, porque é o que eu gosto. Eu vou além ainda. Eu vou além, eu falo para os meus alunos de contação de história que eles devem escrever as próprias histórias. Adoro, lógico, lógico. O que me diferenciou enquanto contador de histórias, gente, é porque eu contava as minhas próprias histórias. Olha, a Mauri, Cris, quem mais? A Marlúcia, aluna também, Messias, Nanda, todos vocês aí, ó. Eu me diferenciei enquanto contador de histórias por contar só as histórias que eu criei, ou as que eu reescrevi em verso. Porque eu só contava em verso, e só conto em verso até hoje, né? Ou seja, me sinto muito mais confortável contando uma história em verso do que em prosa.
embora me sinta muito mais hoje, né, muito doido falar isso, né, me sinto muito mais confortável escrevendo em prosa do que em verso hoje, né, 2021, isso pode mudar, mas na narração eu me sinto muito mais confortável em verso. Que mais, gente? Vamos lá. Então a contação não precisa ser literária, mas aqui a gente vai ver a contação literária. O contador de histórias que não conta em verso, geralmente ele faz o quê? Ele pega uma história, né, seja uma história que ele escreveu, uma história que já existe, e pega alguns pontos daquela história, alguns elementos chaves daquela história. E aí ele faz o quê? Ele decora. Os três porquinhos, né? O primeiro fez a casa de madeira, de palha, o segundo fez a casa de madeira, o terceiro fez a casa de cimento. Aí ele decora que veio o lobo mau, e aí ele vai contando com as palavras que ele inventa na hora. Boa noite, Graça Moura, nossa grande poetisa, que no palco do improviso, nossa graça sempre pisa. É desse tipo de gente que o Piauí precisa. Tânia, amiga carioca, boa noite para você. E um beijo bem rimado, desde o A até o Z. Então, ele vai decorando as passagens das histórias, os momentos marcantes das histórias, e conta com suas próprias palavras. Isso não ocorre na contação de história em verso. Por quê? Porque o contador de histórias em verso vai trabalhar com uma coisa que é a. Alguém arrisca? O contador em prosa, ele decora os pontos mais importantes da história e conta com as suas próprias palavras. O contador de verso, Andréa Máximo, Andréa Moreira, César, você foi a grande estrela das minhas aulas das 2 últimas semanas. Eba! Obrigado, grande Andréia, pela rima entretê-la. Obrigado por dizer que da turma eu fui uma estrela, e é por isso que agora uma rima eu vou fazê-la. Rosana, muito bem, tem a rima, mas tem a rima. É por aí, Rosana querida. Rosana Helena Padial, essa nunca passa mal. Trabalha com a memória. Memória. Memória, que na linguagem popular é decoreba. Então, pessoal, aqui que a galera morre de medo, porque a contação de história em verso você precisa decorar. Eu não quero. Eu não decoro nenhum número do telefone da minha namorada. O Amaury não sabe nem o número do Nuno. Porque, claro, hoje a gente não precisa decorar mais um número, né? A gente pega lá, filho, puf, liga, né? E tem uns que são até de acessar o banco, é digital. Você nem digita mais, né? Você bota aqui, sou eu mesmo. Ou olha, né? Tem o reconhecimento do olho, da face, né? Então a gente está vivendo uma época. Eu, por exemplo, eu moro perto de São Paulo, né, numa cidade chamada Itapevi, e vou muito a São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu para ir à casa da minha mãe, eu sei, minha mãe mora na mesma casa há 40 e tantos anos. Para ir na casa da minha mãe, eu uso GPS. Então eu fiquei viciado em GPS. Eu não saio de casa sem botar o GPS. A Renata, minha esposa, fala: "Você tá doido, mas você sabe onde que é?" Eu falo: eu não quero nem pensar. Eu não quero pensar o caminho. Eu ligo o GPS me manda lá. Boa noite, Wilson, meu poeta, tudo bem? Querido amigo da matemática. Então, vamos lá. Então, assim, a gente está perdendo a capacidade de decorar as coisas com tanta facilidade tecnológica, não é verdade? Mas, pessoal, o que acontece é o seguinte, ainda bem que a Ana Nery gostou, né, Ana? Fiquei preocupado se você achar que a minha vai que você gostasse do homem. A gente está perdendo essa capacidade, mas quando a gente conta uma história em verso, a gente precisa decorar. Por quê? Porque o verso, na verdade, eu falo verso equivocadamente. Estrofe é o conjunto de verso. Aqui eu tenho uma quadra, estrofes de 4 versos. Se você tira, estrofes de 6 versos. Eu tenho. Então, a estrofe é um conjunto de versos. O que é um verso? É uma linha. Então, qual é o primeiro verso? Esse é o primeiro verso, né? Eu estou muito feliz, sei lá, né?
O Wilson é meu grande amigo. Esse é o segundo verso. Ó, o segundo verso tem a rima em Igo. O Wilson é meu grande amigo. Pronto. Então, eu tenho aqui a rima em Igo. Então, eu falo do segundo verso. Mas, às vezes, eu digo verso me referindo ao conjunto de poema. E lembrando que eu falo muito nas aulas, pessoal. Poema é muito mais ligado à forma, rima, métrica, tônica, estrofe, essas coisas todas. E a poesia é o que é o sentimento, é aquela coisa muito maior do que simplesmente o poema. O poema é a forma. O que eu falo para vocês é o seguinte: o poema sem poesia é burocrático, está simplesmente cumprindo tabela. Estou rimando, estou metrificando, estou pondo a tônica, estou fazendo isso, estou com cordel, estou com limerick, estou não sei aonde, mas não está abrindo o coração, né? Então, se a forma vai fazer com que você perca a possibilidade de abrir teu coração, esqueça a forma, né? Ou estude, eu dou curso disso, como você pode abrir teu coração dentro de uma forma fixa de poesia, caso você escolha em contar em verso. Então eu falo em versos, mas eu estou me referindo a poemas, certo? Porque o verso, na verdade, tecnicamente é uma linha. Se eu estou contando uma história em versos, eu preciso decorar, porque se eu não decorar, eu vou perder a rima. Então, imagine que eu esteja contando uma história em cordel. Cordel, para ser cordel, precisa ter, quando cestilha, 6 versos, rimando nos versos pares, 7 sílabas ou 10 sílabas, enfim. Se eu não fizer isso, deixa de ser cordel. Vocês concordam comigo? Então, se eu estou decorando um cordel, né? Nessas férias de Oscar, a mãe quer um cachorro, você deve estar brincando com um cão, agora eu morro. A estrofe é: eu prefiro que me leve para um pronto-socorro. Mas se eu falo assim: nessas férias de Oscar, olha, mãe, quero um cachorro. Você deve estar brincando. Com um cão aqui eu morro, me leve para um pronto-socorro. Se eu esquecer o quinto verso, eu estou fazendo uma quintilha. Se eu estou fazendo uma quintilha, deixa de ser uma estrofe de cordel. Então, assim, por isso que o verso eu preciso decorar. E aí eu entendo uma coisa, que na contação de verso espetacular, gente, não sei se todo mundo estava aqui, quando eu digo espetacular, é que eu estou falando de espetáculo de contação de história. As pessoas vão te contratar para contar a história para grupos. Então, venha contar uma história para um grupo de terceira idade. Venha contar uma história para as crianças da minha escola. Venha contar uma história no meu evento empresarial. Então, assim, você vai ser contratado, né? Espero que sejam, já sei que alguns são, para fazer essa apresentação de contação de história. Quem é escritor, e aí eu sei que tem vários escritores, né? Não só alunos meus, mas outras pessoas que me acompanham também são escritores. Você precisa, pelo amor de Deus, escritor para criança, aprender a contar história, certo? Porque se você fosse um mecânico de automóvel e já não tem mais o carburador, inventaram uma outra coisa, você não ia estudar essa nova tecnologia? Se você fosse um cientista que nunca ouviu falar de Covid na vida, não tem a vacina de Covid, você não vai estudar a vacina de Covid? Por que você que resolve escrever para criança não quer aprender a contar história? Então, um escritor, gente, de criança, ele precisa ter a linguagem infantil. Então, existem cursos de contação de histórias, faça vários, entendeu? Quanto mais você fizer, mais você vai aprender a se comunicar com o teu público, né? Eu vou te ensinar um pouquinho, outra pessoa vai te ensinar um pouquinho. Então, isso se aprende. E palestrar para crianças é a melhor escola que tem. Porque a criança é honesta. O adulto pode não estar gostando. Ele não está gostando, ele está assim, ó. Está dizendo que não está gostando. Aí você pergunta para esse adulto: você gostou da história? Amei seu trabalho. Seu trabalho é maravilhoso. Mentira! Porque o corpo dele estava dizendo que ele estava odiando. Então, o treino com a infância, ele é muito rico, pessoal. A gente precisa entender isso. A criança, ela te dá o retorno assim imediatamente. Lê do engano quem fala que trabalhar com criança é mais fácil. Hoje eu palestro para qualquer público, adulto, enfim, qualquer público, empresarial, que não o meu, que é o infantil e professores, porque eu tenho uma experiência de muitos anos com a criança. E a criança te dá esse jogo de cintura. Mesmo que você não tenha, ela te acolhe ou ela te despreza quando você não está fazendo uma coisa interessante, mas depois você volta para aquilo, né? Porque o desprezo da criança por uma história tua não é pessoal,
Olha que interessante. Quando uma criança não gosta de alguma coisa que você fez, em uma contação de história, por exemplo, e ela saiu, não é pessoal com você. Você não vai se sentir inadequado. "Ai, eu sou uma pessoa péssima, eu vou fazer terapia, eu vou me enfiar na bebida", não. Você vai simplesmente entender que o ritmo da tua história pode ser melhorado. É isso aí, Adriana, né. A educação infantil tem muito isso, criança em geral, né. Então, quando a gente trabalha com a contação de histórias em verso, a gente decora, pessoal. Qual a técnica para decorar? Outro dia me perguntaram, né, eu decoro muito pouco, porque o meu repertório de contação de histórias é pequeno. Se você perguntar para um contador de histórias, geralmente, eu não sei todos, né, fala assim: "Olha, eu quero que você venha contar uma história de mitologia grega, porque nós estamos fazendo um evento aqui da Grécia na minha escola", ele vai falar: "Tá bom, eu vou". Ele vai lá, pega os livros de mitologia grega, estuda, decorou, né, e vai lá e conta. Decorou os momentos principais e conta. "Olha, estou aqui fazendo um trabalho de cultura indígena, eu preciso que você venha contar histórias aqui dos Tupinambá e dos Caipó e não sei o quê". Ele vai, pesquisa essas histórias e conta. Quantas e quantas vezes, quando eu trabalhava mesmo como contador de histórias, hoje eu não trabalho mais como contador de histórias, embora seja um contador de histórias, nunca quero deixar de ser, mas não me apresento mais como, me apresento como escritor que conta histórias, né, para mim faz toda a diferença, depois eu posso explicar para vocês a diferença. Eh, eu não tinha histórias indígenas, pronto, não tenho. Só tenho as minhas histórias, eram poucas. Por que poucas? Porque eu peguei cada história que eu conto, Velhota Fofoqueira, O Cachorro do Menino, ou as histórias com barbante, eu debulhei essas histórias 1.500 vezes. Então, quando eu vou contar O Cachorro do Menino, eu posso contar essa história, gente, num teatro para 400 crianças, ou num ginásio, ou numa praça, num evento de praça, para 1.000 pessoas, sem problema. Por quê? Porque eu domino cada verso, cada estrofe, não tem como eu esquecer, porque há anos eu tô contando essa história. Claro, a primeira vez eu não contei para 300 pessoas, eu contei para um grupo pequeno, aí ensaiei, vi aonde eu errei, contei de novo. Então, a contação de histórias em verso, você não precisa começar com 200 histórias, começa com uma, usando as técnicas que eu vou passar aqui. Porque se você começar com uma, você vai pegar confiança. E essa história vai fazer parte do teu repertório. Sinto muito em dizer o que eu vou dizer agora. Eu já caí muito nesse erro. Às vezes eu fazia uma apresentação, por exemplo, a Andréia está falando aqui que amou a velhota fofoqueira. Boa noite, Eva Leite. Tudo bem? Poetizando a vida. Ai, que bonito. Boa noite. Ela vive poetizando a vida. Nunca faz a despedida do poema. Tem deleite. Viva, viva, Eva Leite. É, olha só, pessoal. Já aconteceu de eu fazer uma apresentação, por exemplo, em escola, né? Todos nós que escrevemos livros para criança, a gente inevitavelmente vai às escolas. Então, por exemplo, tinha uma apresentação duas de manhã e duas à tarde. Era o mesmo público, ou seja, mudava o público a cada apresentação. Então eu poderia falar a mesma coisa, certo? Mas as pessoas que me acompanhavam, os contratantes, os professores, repetir, essas pessoas estavam na mesma situação. Sabe o que eu fazia? Eu era tão ingênuo que eu queria fazer uma apresentação diferente nas 4 sessões. E aí, claro que não ficava bom. Por quê? Porque a pessoa que está te contratando para contar a história, ela quer que você repita, entre aspas, o que você fez em algum momento que ela gostou. Porque para ela não vai se incomodar em ouvir a tua história 4 vezes. Às vezes eu ficava uma semana com uma pessoa viajando, por exemplo, ela ouvia a mesma palestra 20 vezes. Tudo bem, é isso que ela quer, porque o público está te vendo pela primeira vez. Então a gente, quando vai contar uma história, tem que contar como sendo a primeira vez. Isso é, gente, mais do que fundamental. Mesmo quando a caneta não funciona, o poeta não passa mal.
está acontecendo aqui, mas não sei. Conte a história como sendo a primeira vez. Então não tem coisa pior do que aquela pessoa que fala assim em público: "Ah, eu sempre digo isso", e vai contar. Ela já está cansada dela mesma. Não. Então, fala, se você quer dizer alguma coisa que você já diz muitas vezes, fala assim: "Eu gosto de pensar que tã-tã-tã, tã-tã-tã, tã-tã-tã", aí você diz o que você tem que dizer. Então, para decorar uma história é possível. Decora uma estrofe, depois a outra estrofe, aí tira o papel, fala as duas, né? Passo a passo. Depois você lê a terceira, aí tira a terceira, lê a primeira, fala a primeira, a segunda, a terceira. E aí você vai decorando essa história. Não tem muito segredo. Quem é meu aluno é mais fácil, porque os meus alunos podem construir as próprias histórias, né? Fazendo aquelas aulas de enredo, estão lá no curso, como que eu vou construir um enredo atrativo, pensar no conflito, pensar no personagem, para que eu goste dessa história. Então, outra coisa fundamental, você precisa se apaixonar pela história. E aí, se alguém te mandar contar uma história de povos da Noruega e você não tem nenhuma afinidade com isso, não conta. Não conta, é mais honesto você não contar. Eu perdi um monte de trabalho, porque no começo pediam para fazer algumas coisas que eu não tinha condições de fazer. Eu sempre fui muito honesto. Eu prefiro fazer alguma coisa que é muito verdadeira para mim, porque aí eu vou com paixão, entendeu? Eu vou com aquele amor do tamanho do mundo. E aí não tem como dar errado, pessoal. Porque o amor ele tem que ser uma boa vontade, né? Tem um ditado que fala: "O inferno está cheio de gente de má vontade", né? É ridículo isso, né? Sem boa vontade você não faz absolutamente nada, a gente precisa de boa vontade. Então, boa vontade para entender por que que você está contando essa história em verso. Que história é essa que você está contando? Essa história faz sentido para você? Certo? Se não fizer sentido, não conta, meu amigo, não conta, entendeu? Não conta. E a técnica eu vou falar já já, vocês esperam um pouquinho aí. E decore uma história para você fazer aquela a história do com tanta habilidade, e aí você vai ver uma coisa que eu vi, né, quando eu comecei a contar histórias em verso. Eu fui diminuindo a quantidade de elementos que eu usava. Tentei contar com boneco, tentei contar com tule, com chale, com máscara, com acessórios, né, cênicos. Tentei. E aí eu fui vendo que quanto mais eu dominava a palavra, menos eu precisava de coisa. Isso é uma experiência minha, não é a tua. A tua você vai descobrir. Mas eu fui vendo que eu precisava de menos elementos. Então hoje, por exemplo, eu conto histórias com essa qualquer roupa, né, com essa roupa do corpo mesmo, eh, falando em verso, improvisando, com a figura de barbante e com improviso no final. Então, tenho alguns elementos, sim, eu mantive alguns. O barbante, eu acho que ele traz uma coisa incrível, né, com o visual e a poesia, né, que a contação de história com barbante ela é um pouco diferente, né. Bom, vamos para a técnica. Qual é a se eu tivesse que dar algumas dicas para você contar a história em verso, a fundamental é isso aqui, gente, ritmo. Na contação de história, você vai quebrar o ritmo. Como assim? Eu falo para vocês, para construir um poema metrificado, você precisa dar o ritmo, né? Sendo em 7 sílabas, a tônica é no terceiro, então é pá-pá-pá, pá-pá-pá-pá, certo? Né? Se eu quero fazer um verso de 7 sílabas poéticas, e esse verso é para falar sobre esse álcool da minha mão, por exemplo. Esse álcool da minha mão, 7 sílabas, pá-pá-pá, pá-pá-pá-pá, batatinha quando nasce, esse álcool da minha mão. Então, eu usei o ritmo. Esse álcool da minha mão é para minha higiene, né? Esse álcool da minha mão, segundo verso, é para minha higiene. E a rima que eu faço no YouTube é solene. Então, assim, eu tenho esse ritmo para fazer um poema, seja improvisado ou para escrevê-lo. Eu agora vou fazer mais um verso de improviso para Adriana
para Adriana Vieira, BH é o seu juízo. Entendeu? Eu preciso de um ritmo para construir, para escrever um poema. Mas na hora que eu for contar, eu vou quebrar esse ritmo. Então, no momento em que eu estou sentado, isso é muito importante, pessoal. No momento que eu estou sentado, eu estou pensando, né? Se é 5 sílabas, papá, papapá, papá, papapá. Se é 8 sílabas, papá, papapá, papapá, papá, papapá, papapá. Se é 10 sílabas, papapá, 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 tatatã, tatatã, tatatã. Eu estou com um ritmo na cabeça para escrever e para revisar. E quantas vezes forem necessárias. Fiz a minha história, eu vou realmente, eu vou até tirar, ele vai sumir. Por quê? Para que o leitor demore para perceber que eu estou contando uma história em verso. Às vezes, o cachorro do menino eu vou contar o começo, ó. Nessas férias, disse Oscar: "Oh, mãe, eu quero um cachorro." Ah, você deve estar brincando com um cão. Aqui eu morro. Eu prefiro que me leve para um pronto-socorro. Mas, mãe, eu falo sério. Eu prometo, vou cuidar. Olha o ovo em que moramos. Não dá para um bicho ficar. Eu trabalho o dia todo e não tenho tempo, Oscar. Mas o Oscar não desistia e queria convencer. Mas no prédio, todo mundo tem cachorro, pode crer? E se todo mundo tem, por que não podemos ter? Entendeu? A pessoa vai perceber que tem um ritmo, mas o meu esforço enquanto narrador oral vai ser quebrar esse ritmo. Entendeu? Para que não fique aquela coisa. Nessas férias de seus caros, amanhã quero um cachorro, você pode estar brincando, com um cão aqui eu morro, bababá. Não dá, gente. Ou aquela coisa num tom só, né? Pois amizade é uma pérola para guardar no coração, rima com uma liberdade, voa pela imensidão, e parece que eu estou na profunda depressão. Entendeu, gente? Amizade é uma pérola para guardar coração. Não precisa nem falar, né? Coração. Rima com a liberdade. Voa, 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 voa pela imensidão. Claro, eu sou uma pessoa que sou meio exagerado mesmo nos gestos. Vocês não precisam ser assim. Mas entenda que se eu falar. Foi boa da depressão, né? Se eu falar no mesmo tom o poema, ou isso serve para poesia, viu, Tânia Cortes? Para qualquer coisa. Eu tenho que variar. E o que é variar? Quebrar o ritmo. Lembra? Sumiu. Então, o ritmo é para escrever. Entendeu? Vai metrificar em 5 sílabas, 7 sílabas, 10 sílabas, aí papapá, ai, bater a cabeça 1000 vezes. Depois, esquece. Sentado, ritmo. De pé, não tem ritmo. Não tem ritmo. Claro, vai surgir um ritmozinho natural. Mas aí você vai brincar com esse ritmo. Você não vai ficar naquela coisa monocórdia, entendeu? Que é um mesmo tom. Outra coisa importante é isso que eu estou falando, é variar, né? Você não precisa fazer a voz do personagem. Eu posso, às vezes eu até faço, né? Oh, mãe, quero um cachorro. É o filho falando, né? Mas eu posso falar, oh, mãe, quero um cachorro. E a mãe fala, mas você deve estar brincando com um cão aqui, eu morro. A minha intenção. Anota. Anota isso, Nanda Quinalha, Tânia Cortes, Amaury Viana e Rosana Helena. A minha intenção, ela fala mais do que a voz dos personagens que eu estou interpretando. Não preciso fazer voz. Pode fazer se quiser, né? Mas é a intenção. E outra coisa muito legal, gente, é o seguinte, ó. O poema se dá mais ou menos dessa maneira. A cada 2 versos, olha lá, Wilson, lembra que a gente falou sobre isso? A cada 2 versos, a ideia se completa. Vou contar uma história que é muito conhecida.
É como se eu estivesse lendo uma frase só. Vou contar uma história, é do meu livro A Velhota Fofoqueira, né, o Minhas Rimas de Cordel. Vou contar uma história que é muito conhecida. De uma velha tagarela, feia, estranha e atrevida. Aí, no caso, esse estilo, né? Que amava a fofoca e falar dali a vida. Eu já falo, Eva, só um minutinho. Então, pessoal, observem que na poesia, no poema, geralmente a coisa se dá de dois em dois. Né? Tanto que quando a gente vai fazer um poema, sei lá, amor, né? Estou falando para escrever, e flor. Se eu vou fazer um poema rimando amor no segundo verso e flor no quarto, eu vou dizer assim: amo tanto a minha vida, né? O reflexo do amor. Todo dia para mim eu entrego uma flor. Por que eu fiz o primeiro verso? Amo tanto a minha vida. Porque o segundo era amor. Amo tanto a minha vida e a mim, não nem lembro o que eu falei, amo tanto a minha vida e para mim eu dou amor, né? E eu recebo o meu amor, sei lá, não me lembro o que eu falei. Mas é alguma coisa assim. O que eu escrevi no primeiro verso, eu só escrevi no primeiro verso que tem a ver com o segundo. E eu só escrevi no terceiro que tem a ver com o quarto. Claro, né? Isso a gente vê no curso de poesia. Então, pessoal, na hora de você contar, procura, em algum momento, quebrar, né? O verso no meio, porque a gente quebra onde? A gente quebra aqui, ó. Faz sentido para você? A gente sempre quebra no final. Né? Vou contar uma história que é muito conhecida, de uma velha tagarela, doida, estranha e atrevida, que amava a fofoca e falar dali a vida. E falava, seja de noite ou de dia. Esqueci a minha história. Ai, meu Deus, que agonia. A gente geralmente quebra aqui na contação, procura dar a pausa fora do verso. Fora do verso. Para que o leitor, principalmente naqueles primeiros momentos, tenha dúvida. Às vezes eu começo rimando, pessoal, contando uma história em verso, a pessoa vai e fala, opa, ele está fazendo em verso lá pela segunda ou terceira estrofe. Eu acho isso o máximo, porque aí você vê os olhinhos das crianças. Ah, ele está fazendo verso! Ele está fazendo verso! É muito legal, gente. É muito legal. Né? Não entrega o ouro direto. É isso que eu quero dizer. Se você chega e já vai, claro que você pode contar uma história, né? Tô lá pelas tantas aqui no cachorro do menino. Dito estava tão feliz que, por exemplo, posso falar assim, né? Dito estava tão feliz que corria sem parar. Era como, era como se dissesse obrigado, meu Oscar. De repente, o telefone começou logo a tocar. Eu procurei quebrar o ritmo, né? Mas eu poderia falar assim: Dito estava tão feliz que corria sem parar. Era como se dissesse: obrigado, meu Oscar. De repente, o telefone começou logo a tocar. Em algum momento da história, eu posso intencionalmente dar esse ritmo. Em algum momento da história, intencionalmente eu dou esse ritmo. Mas aí eu volto para aquilo. Se você tem habilidade para cantar, solta um canto ali, pá, 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 mandou. Né? Vocês viram o poema do Natan? Não sei se o Natan está conosco aí, o nosso aluno, que é professor. Ele criou uma história, né? Maravilhosa, longa, 15 minutos, e ele toca piano, ele toca um monte de instrumento, é professor de música numa escola, e ele contava a história, e o gigante, não sei o que, ia para o piano e cantava e tocava. Maravilhoso, ele tem essa habilidade. Mas aí a história vai ficando rica, né? Então a gente tem que pensar, pessoal, em dois momentos: o momento que você escreve a história e o momento que você conta. Mas se você vai contar uma história que já está escrita por alguém, faça essa brincadeira de contar como se estivesse tomando um café, sem o ritmo, né? Tentando quebrar fora do final do verso, né? Seja uma quadra, uma cestilha, uma parelha, uma décima, tanto faz. Né? Tenta quebrar.
Até porque, se o verso já é metrificado, ele já tem um ritmo natural. Nunca você vai conseguir tirar 100% o ritmo de um poema metrificado, nunca. Mas a nossa tentativa vai ser apresentar oralmente algo diferente. Outra coisa extremamente importante é que, se a gente está falando em poesia, nós estamos falando em poema, nós estamos falando em oralidade. E se a gente está falando em oralidade, a gente está falando uma coisa chamada cultura popular. Porque tudo isso aqui é presente na cultura popular, nas culturas populares, né? Nas manifestações folclóricas, nos caboclinhos, nas cirandas, nos repentes, nos maracatus, nas capoeiras, nas congadas, nas folias, tudo esse universo rimado, essas contações em versos, fazem parte da cultura popular. E nas culturas populares, tem um elemento que se repete em todas elas. Em todas. Vocês sabem quais são? Qual que é o elemento? O elemento que se repete nas culturas tradicionais é o corpo. É o corpo, pessoal. Então, quando você for contar uma história em verso, usa o corpo. Ai, mas o meu corpinho, não estou com o meu peso adequado. Não é isso. Não é o corpo estético. O que mata a gente é quando pega uma professora, e aí tem um monte de professor vem da gente, e vai mandar os meninos contar a história em verso do trabalho que estão fazendo, do autor. Aí bota 5 alunos, um do lado do outro, contando a história. Eu vou contar uma história, né? Muito bacana. O menino vai ficando com vergonha e vai se escondendo, vai se escondendo. Ele vai contando duro, duro. Ele acabou de ler, o menino desmonta. Ai, que alívio! Porque o professor ainda não entendeu que a literatura oral, ela não é gramatical. O professor ainda não entendeu que a literatura oral, ela pode usar a expressão corporal, não esse corpo estético competitivo que exclui o gordinho, o magrinho, o desengonçado, o que não é atleta. Não é isso. Você consegue expressar o que você está sentindo por meio do teu corpo. O que adianta eu falar assim, nossa, Nanda, amei teu poema. Lindo demais. Nossa, incrível. Wilson, seus poemas são maravilhosos. Gente, eu estou mostrando corporalmente que eu não gostei, mas eu falei que eu gostei e a gente não acredita, porque o corpo diz muita coisa. Então, quanto mais a gente puder usar o corpo, não óbvio ou pedagógico. O que é um corpo pedagógico na contação de história? Corpo pedagógico é assim: o menino encontrou um cachorro. O menino encontrou, por exemplo, que isso seja um verso, né? Um cachorro pela rua. Aí você fala assim: um cachorro pela rua. Uau, uau, uau. O menino encontrou. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Ou ele disse à sua esposa que estava apaixonado, que seja esse o verso, né? Aí você faz assim: ele disse à sua esposa que estava apaixonado. Você está usando o corpo pedagógico, ou seja, um gesto que traduz algo que a pessoa estava sentindo. Não é isso. Ele disse à sua esposa, eu respiro, gente, que estava muda completamente. Isso na escola tem muito, né? As professoras de criança usam muito isso, né? Ai, ele está feliz, ele está feliz, ele está feliz. Você não precisa o feliz ser óbvio. Você pode com o teu corpo, né? Isso aqui é uma postura minha, gente. Estou contando uma história aqui. Estou contando uma história aqui. Ó. Outra coisa. Então, como eu me coloco cenicamente? E aí, você pode pensar assim, mas onde eu ponho a mão? Onde eu ponho a mão? Onde eu vou pôr a mão? Né? Não pensa nisso. Porque se você está falando a tua verdade, a mão vai e vem. Né? Você não vai ficar... Porque se você pensar onde pôr a mão, é que você ainda não encontrou essa harmonia entre o que você estava dizendo e o corpo. Por que eu fiz isso? Porque está aqui, ó, o que você está dizendo. E poderia ser, ele viu ali atrás um lobo em disparada. É o mesmo gesto.
Porque a minha intenção está de acordo com o corpo, que não é o corpo óbvio. Então, o apaixonado, você não vai fazer assim, né? Não vai fazer assim. Você vai usar expressões corporais não óbvias. E aí a gente aumenta um repertório corporal. Olha que maravilha, porque na escola até hoje, infelizmente, o corpo está muito presente na educação física. Vocês estão tendo a oportunidade de trazer isso na literatura. Gente, olha que incrível. E mais ainda, dinâmica para os professores. Tenho 4 alunos, tenho uma quadra. Um aluno lê o primeiro verso, ou fala o primeiro verso. O segundo aluno fala o segundo verso. O terceiro aluno fala o quarto. Não, o terceiro aluno fala o terceiro verso, né? Não é isso. O quarto aluno fala o quarto verso. Ou, se eu tenho 3 alunos, os 3, primeiro, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, os 3 leem o quarto ao mesmo tempo. Mas eu uso o corpo. E aí eu faço o seguinte: o primeiro aluno fala assim: eu vou contar uma história, e se movimenta, ele cruzou o palco. O outro fala, de um tempo bem passado, e ele vai para o outro lado. Aí o terceiro vai falar de um gigante e aparece no meio dos dois. E aí depois os 3 se juntam, que era muito, sei lá, que era muito irritado, que era muito esculhambado. Enfim, eu uso a movimentação corporal dos alunos. Isso aqui, gente, para você fazer com grupo, maravilhoso. Então, se eu tenho uma quadra, uma cestilha e uma oitava, eu não preciso pôr um aluno inteiro para perder o fôlego. Eu vou contar uma história, e eles ficam agoniados quando eles vão ler poesia. Quem é professor sabe do que eu estou falando. Eles não curtem, porque tem pressa. Pode ter pressa para ler poesia, gente, né? Não pode ter pressa. Poesia. Cadê a pressa? Poesia é tudo aquilo que a gente não entende. É igual comprar 1 quilo do que não se encontra ou vende. É ligar para você mesmo e ter dúvida se atende. Não é só contar. Olha como eu estou quebrando o ritmo. Não é só contar os versos. E as sílabas, medir. A poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Vocês percebem o que eu estou falando? A gente, quando quebra o ritmo, quando a gente fala com calma, passa isso para o aluno. Tenha pressa com que ele conte. Então, deixa ele contar a história, mostrando. Tem uma técnica quando eu faço as contações com barbante, porque com o barbante eu não posso me movimentar muito, né? Eu estou fazendo a minha rima e do verso eu mato a sede para a turma do YouTube, aqui faço uma rede. Então eu preciso mostrar a figura no final do verso. É assim que eu ensino vocês a contar a história com barbante, né? Se aqui fiz uma rede, eu estou parado. Se aqui fiz uma rede, vou seguir minha jornada e eu inverto a figura para fazer uma escada. Eu não posso fazer, se aqui fiz uma rede, vou fazer minha jornada. Eu não posso me movimentar com barbante. Mas o que eu mostro quando eu conto história com barbante é que existe uma pequena intenção corporal que marca o ritmo da tua figura com o teu verso. Uma pequena intenção corporal. Então, eu vou trazer uma rima. Isso em menos de um instante. Vou contar uma história de um belo elefante. Entendeu? O que eu aprendi com um barbante, eu passo para minha contação de história, é uma coisa que é assumir o tempo da narrativa. Tem gente que pega o barbante e quer fazer um jacaré, né? Então a pessoa vira de costas para o público. Eu vou contar uma história, eu vou dizer como é, que aqui tem o jacaré. E ela mostra o jacaré pronto. Eu vou contar uma história, eu vou assumir, e vou dizer como é que é, para mostrar para vocês o João, um jacaré, né? Quando a gente assume que está fazendo,
é maravilhoso. Porque quando a gente tenta esconder alguma coisa, o público percebe, claro, né? Então, por exemplo, no caso com os barbantes, as pessoas percebem que eu estou me enrolando aqui, então eu preciso mostrar, assumir. E na contação inversa é a mesma coisa. Como, gente, é uma regra de um jogo que você está criando. Então você está falando para aquelas pessoas, vamos brincar? A regra é essa. Porque se você fala para aquelas pessoas, vamos brincar, e não dá regra, as pessoas brincam, mas não curtem. Agora, quando você assume a tua postura, claro que você corre o risco de também ter gente que não goste. Já vi a Tânia fazer careta, né, Tânia? Eu sei que você fez careta agora, a Nanda também. Quando você assume o risco de se expressar, você corre o risco de ter crítica. Eu odeio tomar crítica, adoro quando as pessoas me abraçam. Quando a Andrea falou assim, ai, essa semana meus alunos leram teu livro, eu adoro, adoro. Quando alguém critica é duro. Mas se você está se expondo publicamente, é uma grande ilusão achar que você não vai ter uma crítica, pessoal. Honestamente. Esquece. Né? A Nini, né? Nini é a Adriana. Você também pegou, né, Adriana? É lógico. A gente tem que lidar com a crítica. Tem uma coisa que aconteceu comigo, gente. Eu estava dando uma palestra para professores. E aí, sei lá, suponha que lá tivesse 100 pessoas. Eu estava com 98 pessoas na minha mão. Estava brincando, estava dando conteúdo, porque as minhas palestras eu uso muito o lúdico e o conteúdo. Então, eu conto uma história, faço isso e depois eu mando conteúdo. E depois eu vou para a brincadeira de novo e mando conteúdo. Então, é muito legal porque é dinâmica. Mas havia duas professoras que estavam lá no celular, com aquela cara de, eu tô com um problema no tamanho do mundo, não sei o que saco, que horas vai acabar isso aqui. Era aquela coisa que a secretaria contrata a gente para dar palestra, né? Então os professores vão meio que obrigados na formação, né? E é interessante, né? Eu fico pensando por que até hoje os professores sentam no fundo da palestra. Uma coisa para você pensar. Se você é uma pessoa que vai a uma palestra e senta no fundo, você vai perder 1 hora ou 2 horas da tua vida, aproveita. Senta na frente. Esteja ali inteiro. Esteja ali inteira. Se não gostar, 1 hora, 2 horas que você perdeu. Mas pelo menos você ficou ali para vibrar. Então, principalmente professores, né? Que tem essa coisa de ir quando é espontâneo, né? Quando é intimado, convocado para palestra, sentar no fundo. Porque não, eu quero ver o que rola. Se for legal, presta atenção. Imagina, gente. Se conecta com o palestrante, se conecta com o contador, né? Entrega o teu tempo. Ele está ali entregando o tempo dele para você. Você entrega o teu também. Então, uma palestra, uma sessão de contação de histórias, um encontro artístico, ele precisa da troca. Por isso que eu conto a mesma história há 14 anos e cada vez que eu conto essa história é diferente. Eu posso usar o mesmo gesto, a mesma pausa, a mesma careta, o mesmo recurso, né? Porque são 14 anos contando essa história. Mas o público é diferente. Então, naquela palestra que eu estava dando para 100 pessoas e 2 estavam me irritando, quem me chamou a atenção? As 98 que estavam amando aquelas 2 pentelhas que estavam no celular. Eu me desnorteei inteiro por conta de 2 pessoas. Eu acabei com a minha palestra, me senti péssimo, péssimo, porque eu fiquei pensando naquelas 2 pessoas, o que elas estão pensando de mim? Gente, desculpa, hoje se acontece isso comigo, 98 aqui, ó, estão curtindo. Deixa as 2. Talvez estão no momento delas, às vezes não tem nada a ver comigo. Não é pessoal, lembra que eu falei da criança? Às vezes não é pessoal. Não tem nada a ver comigo, elas estão lá, sei lá, não se viram durante as férias, estavam se encontrando naquele momento, eu não tenho nada a ver com isso. E
pode até ser que não estivessem gostando também. Sinto muito. Porque eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Eu me preparei para estar ali, eu realmente fiz o meu melhor para estar ali. E aí, se você faz o teu melhor, as pessoas não gostam, o problema não é teu, é do outro. E outra coisa também, pessoal, importantíssima, que eu já errei muito em contação de história, em palestra, em qualquer coisa assim, é querer prender a atenção de todo mundo. Então, eu falava para aquele cara lá do fundo, não sei o quê, energeticamente, não por volume, porque tinha microfone, mas assim, a minha ideia era falar para quem estava lá no fundo, porque eu queria que todo mundo tivesse prestando atenção. Isso é uma baita ingenuidade. Eu não quero mais cair nesse erro nunca. E se cair também, surrender, mas eu não quero mais. Então, assim, feche, mesmo sendo para muita gente, e a gente que trabalha com crianças sempre tem muita gente, feche a energia, porque é uma coisa energética, pessoal, vamos dizer a real, né? Você falar que essa troca não é energética é o quê? Fecha energia para esse grupo que está contigo. E aí a coisa vai aumentando. Aí quem quer, vem. Eu, depois que eu saquei isso, quando aqueles professores sentavam no... Eu estou falando disso, pessoal, porque eu tenho feito muito mais palestra nos últimos anos do que contação de história. Mas é a mesma coisa, entendeu? Estou falando de apresentação pública. Eu convidava as pessoas para sentarem na frente. Quem não queria, tudo bem. Eu fazia palestra para quem estava aqui, ó. Aí, quantas e quantas vezes as pessoas chegavam e falavam, ai, se eu soubesse, eu teria vindo. Eu falei, pois é, né? Próxima, venha. E aí, claro, quando eu sorteava o livro, eu sorteava para quem estava na frente, né? Pessoal, perguntas, dúvidas, podem escrever. Enquanto isso, eu vou responder a amiga que perguntou onde encontro os meus livros. Os meus livros, quem perguntou? Eva Leite. Eva, todos os livros estão disponíveis em livrarias virtuais. Você procurar na Amazon, na Americanas, enfim, nas livrarias virtuais, todas têm. Para você conhecer os meus títulos, tem o meu site, www.cesarobeide, vou escrever aqui. Ó. Vão pensando nas perguntas aí, pessoal, para a gente encerrar, tá bom? Lá você vai encontrar todos os meus livros, né? Se você tiver alguma dúvida, me escreve. Esse aqui é o meu e-mail. E eu te oriento. Eu tenho uma criança, de quantos anos é legal esse livro e tal. E o Instagram também, né? Então, os livros estão vendendo. Eu também vendo alguns livros, se você quiser. Mas eu vou ser franco, se você comprar pela internet, às vezes você consegue mais desconto. A vantagem de comprar comigo é que você leva autografado. Também tem essa possibilidade de você comprar diretamente comigo. Aí no meu Instagram tem a lista com todos os livros e o preço dos livros também para você conhecer. Lembrando que os cursos estão no site também. Então, são vários cursos que eu tenho feito, né? E realmente tenho muito orgulho de ter montado, né? Estamos acertando ainda, né? Essa coisa toda do virtual, mas para mim, quero que vocês saibam, viu, alunos e alunas queridos e queridas, que é uma grande honra estarmos juntos nesse barco, né? E eu fico vendo vocês postando coisas e postando poemas e discutindo, então isso me enche de muita alegria, tem sido uma experiência maravilhosa. Bom, pessoal, dúvidas, dores, náuseas, resumindo tudo. Valeu, Messias. Amo suas poesias que me enchem de energias. Para escrever, ritmo. Pá, 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 metrifiquei. Beleza, né? 7 sílabas, 5 sílabas, 10 sílabas, 8 sílabas, não importa. Você metrificou, aí acabou. Fez o poema, fez a história. Vai contar? Procura evitar, já vejo, Wilson, procura evitar o ritmo, vou ler uma história, desse jeito, eu vou fazer, procura evitar fazer isso, né? Procura falar assim, vou falar uma história, né? Procura trazer a quebra do ritmo na tua narrativa. Segundo, se preocupa com quem está aqui pertinho de você. Não vai lá para cima, não vai para todo mundo, né? Quem está lá vai pegar esse vórtice energético que você está mandando. Use o corpo não pedagógico. Eu te amo, não vai fazer o coração, pelo amor de Deus, né? Ou esse tipo de gesto, assim, não dá. Quer dizer, pode até fazer num caso ou outro, mas usa o corpo. Isso aqui, ó, né?
que dá muito mais. Tá vendo? Tá aqui. Né? Vocês veem? É muito engraçado fazer essas aulas, porque eu fico me olhando, né? É um horror. Eu queria olhar para a câmera, mas eu fico me olhando e eu vejo o que eu sempre falei sem me olhar, né, em palestra. Mas no online eu vejo o que vai acontecer, né? Então o gesto ele aparece naturalmente, né? Então assim, se você está pensando onde você vai botar a mão, onde vai botar o pé, é porque ainda você não soltou o corpo. Faça um trabalho corporal, uma dança contemporânea, um frevo, né? O pessoal do Nordeste vai fazer um frevo, um chachado, para depois você estar mais, né? Lembrando que toda manifestação de cultura popular usa o corpo. Wilson Monteiro, às vezes, quando eu proponho aos meus alunos as questões poéticas, crio um diálogo com os alunos para que eles adentrem no cenário da história poética. Perfeito. Vejo que isto é função da contação de história, conduzir os ouvintes a adentrar no cenário mágico e encantador do texto literário. Perfeito, é isso aí. Né? Mas lembrando, Wilson, eu concordo 100% com o que você falou, nem sempre a contação é literária, né? Ela pode ser simplesmente artística, sem estar ligado a nenhum livro. No meu caso, não. Inclusive, eu deixei de contar história, eu vou contar o segredo para vocês, que eu falei que eu não trabalho mais como contador de histórias, né? Se alguém me ligar, vem fazer um trabalho de contador de histórias, eu não vou. Por quê? Porque as minhas contações de histórias, elas começaram a virar palestras literárias, nas quais eu contava a história, mas aí eu pegava o livro. E eu falava como que surgiu o livro. E eu ia contar a história do livro, porque esse livro, não sei o quê, depois eu mostrava a ilustração do livro, e não sei o quê. Então, eu falei, gente, eu não estou contando história. Estou fazendo uma aula show, sei lá, uma palestra, espetáculo. Aí eu falei, pronto, é isso. Vou fazer a palestra, espetáculo. E para mim fez todo sentido fazer isso, né? É isso, meus amados. Lembrando que novembro, não sei se vai ser o mês do cordel ou a quinzena do cordel, mas eu quero conversar com mulheres do cordel, mulheres do repente. Quero conversar com pesquisadores e trazendo as novas linhas do cordel. Então, se você gosta de cordel, acompanhe aí que a gente vai fazer bastante coisa boa, tá bom? Nanda, se você quiser mandar o link aí dos teus concursos literários, acho que seria interessante. Não sei se você está aí ainda, ou se você está fazendo poesia, né? Então seria bacana. Rosana, muito grato, querida. Valeu mesmo, viu? Tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem compartilhar essa aula com alguém que ache bacana, ela vai ficar no ar ainda por mais alguns dias. Podemos encerrar? Eu termino a brincadeira de uma forma pura e plena. Mando um beijo para Rosana, de sobrenome Helena. Tem o Wilson Monteiro, que tem a vida muito prática, que mistura o cordel com a doce matemática. Tem a nossa querida Cris, com a rima encantadora. Manda um beijo especial para a aluna e professora. Eva Leite poetiza sua vida todo dia. Manda um beijo para ela com amor e com alegria. Mini Mestre 425. Viva a vida que orquestre e com rima, agora eu brinco. Manda um beijo para a Tânia ali do Rio de Janeiro. Ketchup com a pizza, ela come o tempo inteiro e com essa mistura eu já fico em desespero. Um beijo, meus amados. Boa noite para vocês. Muito grato. Valeu mesmo, hein? Valeu, pessoal. Um beijão a todos e até já já.